Oi pessoal, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra comentar com vocês sobre mais leitura recente. Na verdade eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre dois livros, um que eu literalmente terminei hoje, na manhã de hoje, e outro que eu terminei já há algum tempo e que ainda não tinha feito um conteúdo exclusivo sobre esse livro, mas decidi fazer sim, aproveitar o gancho que eu terminei um outro livro da mesma autora pra poder comentar com vocês sobre as duas últimas publicações de livros da Elie Hazelwood aqui no Brasil. Então hoje a gente vai conversar sobre Noiva e sobre Não é Amor. Antes de qualquer coisa, eu vou te lembrar pra você deixar o curtir nesse vídeo, se inscrever se ainda não estiver inscrito e ativar o sininho pra receber as próximas notificações e também te convidar pra me seguir lá no Instagram e nas outras redes sociais, que por lá vocês ficam sabendo em tempo real das minhas leituras. Inclusive, já tinha comentado lá, né, no Instagram pelos stories que eu tava lendo Não é Amor, que é o lançamento mais recente da Elie Hazelwood aqui no Brasil. Saiu, se não me engano, nesse mês de julho mesmo, porém alguns meses atrás, eu acho que em maio, talvez, saiu o Noiva, que é o romance, né, mais diferente dela, digamos assim. Na verdade, esses dois livros aqui, eles vêm com propostas bem diferentes dos livros anteriores da autora. Inclusive, aqui em Não é Amor, ela escreve uma nota, né? Ela escreve um aviso, assim, tipo um recado, avisando aos leitores que esse livro é um livro bastante diferente dos livros anteriores dela. Ela tentou criar uma coisa que não fosse tanto pra comédia romântica e que desenvolvesse as questões pessoais dos personagens, né? Dos dois protagonistas ali do par romântico e sobre a conexão entre eles e também como esse livro aqui, ele foge de ser uma comédia romântica e que seria talvez, quem sabe, mais um romance erótico. Então já deixa aí o aviso, né, pros desavisados que os livros dessa autora, todos eles, têm cenas hot, com exceção de Checkmate, que é um romance mais jovem dela. A gente tem os personagens ali que tem na faixa dos 18, 19 anos, eles são, né, estão entrando ainda na vida adulta, então esse livro ele não tem cenas eróticas, porém os demais, todos eles vão ter sim cenas picantes e é inclusive uma das características, né, dos livros dessa autora que fizeram ela ficar muito conhecida, porque assim, a gente tem uma divisão muito grande dentro dos leitores de romance, principalmente as mulheres, né, falando aqui mais de leitoras. Existe uma gama muito variada, né, de preferências dentro dos romances e tem uma galera que prefere, né, que gosta muito de livros de romance que vão ter cenas hot. Tem aquela galera que é meio indiferente, daí no caso eu me incluo nessa categoria. Eu sou muito indiferente, tipo, pra mim não precisa ter. Se tiver não vai me incomodar, mas eu descobri, pra mim existe um limite, sabe? Então assim, se tem uma ou outra cena, pra mim não é grande coisa, não me incomoda. Eu não procuro livros de romance erótico porque não são o que me atrai, não é minha preferência. Porém, se tiver cenas hot em alguns livros de romance, não é incômodo pra mim. Mas também tem aqueles leitores, né, aquelas leitoras que preferem não ler esse tipo de livro, que não gostam, que se sentem desconfortáveis, então a gente tem aí, né, toda essa diferença. Inclusive eu penso em fazer mais pra frente uma lista aqui com livros de romance que não vão ter cenas eróticas, porque eu sei que tem pessoas que não gostam e ultimamente parece que é o que mais tem saído, sabe? Tem saído muitos livros assim, acho que justamente porque, de certa forma, as autoras e as próprias editoras, né, entenderam que existe um mercado muito forte nisso, né, existem muitos leitores interessados nesse tipo de livro, então é algo que dá sim um dinheiro, né, dá um retorno financeiro pra quem escreve, pra quem trabalha por trás desses livros, e não vou julgar, né, porque no fim das contas todo mundo precisa pagar boletos, então assim, você faz o seu corre aí pra você, sabe, viver a sua vida. Mas eu acho que também a galera do oposto, né, a galera que não gosta desse tipo de livro, em alguns momentos eles se sentem um pouco até esquecidos no churrasco, sabe, assim, do tipo, parece que só tem saído livros com romance hot, e a galera que não quer um hot, só quer um romance mesmo assim, aguinha com açúcar gostosinho, se sente meio deixado de lado. Mas assim, eu tento avisar, toda vez que eu faço alguma leitura de algum livro que vai ter uma cena hot, eu tento avisar se é muito, se é pouco, se é uma, se é duas, enfim, pra a galera ficar sabendo disso, já ir preparado. Geralmente são cenas que se você pular, se você não quer ler, você pula, acabou, entendeu? Você não vai fazer diferença na história pra você, se você não gosta, você pula, não vai mudar a sua vida ali dentro da leitura, você vai continuar entendendo. Porém, existem alguns livros que, é claro, aí pesam mais a mão, e no caso aqui de Não é Amor, gente, a gente tá falando de uma história que pesa muito a mão. No nível de eu que não me incomodo, ficar incomodada. Então a gente vai começar por aí. Bom, vou começar falando sobre esse aqui, que é o mais recente, né, o que eu li agora há pouco tempo, e vou contar um pouco pra vocês sobre a sinopse, trama, o que vocês podem encontrar aqui, além do erótico, porque sim, esse livro, gente, tem cenas hot a cada
sei lá, pula 2 capítulos tem uma cena hot, pula mais 2 tem outra, entendeu? Na página 120, se eu não me engano, já tava rolando ali o negócio, tá? Então só pra vocês ficarem sabendo que esse livro sim tem muito hot. Porém, esse livro também tem uma coisa que é muito característica dos livros da Ellie Hazelwood, que muita gente gosta, que é, eu por exemplo também gosto bastante, né? Que é as histórias de romance se passando no ambiente científico, né? Então, a maioria dos livros dela são assim, com exceção de Checkmate, que a gente tem uma história voltada pra jogadores de xadrez, e em Noiva, que a gente não tem cientistas, né? Eu sei que é um romance mais sobrenatural, mas a gente já fala sobre isso. Tirando esses, todos os livros dela são voltados para um ambiente acadêmico, personagens que são cientistas e tal. E nesse caso aqui, de Não é Amor, nós temos exatamente essa mesma configuração. Nós vamos conhecer a Rue, que é uma mulher que trabalha em uma startup que se desenvolveu muito, assim, ficou muito próspera, sabe? É uma startup de biocombustíveis, porém a pesquisa dela, né, que ela faz dentro dessa startup, não envolve combustíveis, envolve, na verdade, uma membrana que ela tá projetando ali, né, que ela tá estudando pra poder desenvolver, que é uma membrana que ela tá projetando pra ficar por cima de alimentos, sabe? Como se fosse um pano que você joga em cima do alimento, sabe? De uma fruta, de qualquer coisa, e isso vai reduzir o tempo, na verdade vai aumentar a vida útil desse alimento, então ele vai estragar mais devagar, então é isso que ela tá desenvolvendo. E aí a gente vai entendendo também mais pra frente sobre o porquê que ela tá desenvolvendo essa membrana, e a gente vai entendendo mais sobre, né, coisas que ela enfrentou na infância, sobre insegurança alimentar, e esse é um tema que eu achei que a autora, assim, acertou muito em trazer, mas eu acho que ela errou muito em desenvolver, mas a gente já fala sobre isso. Enfim, a Rue tá, então, desenvolvendo esse projeto dentro dessa startup, e a dona dessa startup, que é a Florence, é tipo a mentora dela, é a pessoa que deu essa oportunidade pra ela, e é uma pessoa de quem ela é muito próxima, sabe? Ela é muito amiga dessa mulher, e ela diz, inclusive, que deve toda a sua vida profissional a essa mulher, porque foi ela que deu essa chance pra ela de trabalhar ali naquele laboratório e poder desenvolver a sua pesquisa. Além disso, ela também tem uma outra amiga ali que também trabalha na mesma empresa, que elas são muito próximas e tal, mas tirando isso, a Rue, ela é uma pessoa muito ela não é muito apta socialmente, sabe? Ela tem certa dificuldade no traquejo social, assim mesmo, sabe? Ela é uma pessoa mais quieta, mais na dela e tal, e a gente vai entendendo um pouco sobre como isso, inclusive, influencia os seus relacionamentos, né? Então a gente vai ver que ao longo de toda a vida dela, assim, ela nunca se relacionou realmente com alguém, né, em termos amorosos, assim, ela só teve casos pra realmente ter, assim, casos pra sexo mesmo, sabe? Ela só se encontrava com pessoas pra isso. Já no começo do livro a gente vai ter uma cena em que ela tá esperando, né, pelo cara que ela encontrou ali num aplicativo. Ela tá esperando por ele num lobby de um hotel, e daí esse cara vai chegar, eles vão se encontrar com o objetivo de ter essa noite aí de sexo só, e acabou, né, um relacionamento casual e acabou. Ela, inclusive, nunca repete os mesmos parceiros, ela tá sempre saindo com pessoas diferentes, enfim, questões próprias dela. Mas acontece que quando ele chega lá, acontece um imprevisto envolvendo algumas questões dela, e eles acabam não concretizando isso. E no dia seguinte, no trabalho, ela vai ser surpreendida quando esse cara aparece no trabalho dela junto com uma outra equipe que faz parte de uma outra empresa. Então, a empresa que ele trabalha é uma empresa voltada mais pra compra, aquisição de empresas, sabe? De outras empresas. Então, esse é o mercado que ele trabalha. E ele tá ali junto com a equipe dele porque a empresa dele tá tentando fazer aquisição, né, dessa... Não necessariamente fazer aquisição da empresa onde ela trabalha, mas existe um financiamento que essa empresa dela ali, né, precisa pagar pra poder funcionar. Enfim, ela pegou esse financiamento pra poder investir na pesquisa, e daí esse financiamento precisa ser pago pra empresa desse cara, sabe? Só que daí a gente vai ver, com o passar da leitura, que existe mais coisas ali por baixo dos panos, porque existe todo o interesse dessa empresa do cara na patente, né, de biocombustível dessa empresa nova. Então a gente vai ver que vai surgir ali já de cara, né, uma inimizade, assim, uma coisa mais de rivalidade mesmo, porque ao que tudo indica ele tá tentando ferrar com a empresa onde ela trabalha, e mais ainda com a chefe dela, que é também uma pessoa de quem ela gosta muito, né, que ela é muito amiga. Então existe já essa rivalidade desde o começo, mas também existe desde o começo toda aquela questão da atração física entre os dois, né. Inclusive eu senti que essa atração física entre eles aconteceu de uma forma muito instantânea, principalmente por parte do Eli, que é o protagonista aqui, né? Eu falei da Rue, então a gente tem a Rue e o Eli, eles são o casal desse livro. Enfim, principalmente por parte dele, eu senti que ele ficou muito, sei lá, assim, sabe, fora da órbita muito rápido por causa dela. E a história vai girar em torno disso, sabe? Dessa questão das aquisições ali da patente, sobre também os encontros que eles vão acabar eventualmente ali, né, fazendo um com o outro. E a história é basicamente isso, gente. A gente tem de pano de fundo, né, o que tem acontecido ali na empresa. Temos de pano de fundo algumas questões envolvendo o passado familiar dos dois, mas pelo lado dela, né, a gente tem uma história que ela é muito mais tocante, eu diria, né, muito mais séria. Do lado dele também tem uma seriedade, mas do lado dela eu acho que ainda mais, né, essa questão de negligência infantil, esse tipo de coisa. Mas tudo isso acontece, como eu falei, muito de pano de fundo mesmo. Eu senti que a autora não
aprofundou tanto nesses temas quanto eu gostaria que ela tivesse aprofundado, porque todos esses temas eles vêm mais como uma explicação do porquê que eles agem como eles agem, porque eles são como são, e a gente não tem, assim, de fato, um aprofundamento que traga, por exemplo, as problemáticas desse tipo de criação que eles tiveram, sabe? Diferente de outros livros dela, por exemplo, Amor Teoricamente, é um livro que vai falar bastante sobre também alguns assuntos ali envolvendo, principalmente a personagem principal, né, a moça da história. E eu sinto que nesse livro, em Amor Teoricamente, ela aprofundou muito as questões de saúde dessa personagem, como isso impacta a vida dela, como isso tá impactando, inclusive, os projetos que ela tem de profissionais, sabe? Então eu acho que esse livro, ele é um bom exemplo de foi o que eu mais consegui comparar. Então esse livro, ele acabou servindo pra mim assim como um comparativo de temas sérios que a Ellie Hazelwood é capaz de desenvolver nas histórias dela, mas nesse aqui eu sinto que ela não chegou a desenvolver tanto assim, porque acaba que o foco da história aqui fica realmente no sexo. Fica realmente nessas cenas eróticas, que são várias. Como eu falei, né, passa 2, 3 capítulos, cada vez que eles se encontram, parece que eles se encontram pra tentar resolver alguma coisa ou pra lidar com alguma situação envolvendo o trabalho, mas no fim das contas a gente já sabe que tudo isso vai dar, né, no fim de tudo, tipo, no fim do capítulo, vai dar, sabe, em sexo. Então, foi o que me desapontou nessa história. Eu acho que o sexo aqui vem em excesso. Eu acho que as questões das personagens que eu gostaria de ter, né, tido mais aprofundamento, que tivesse tido mais desenvolvimento, eu senti que não teve assim tanto, né? E até mesmo as interações entre o casal no sentido de fazer a gente torcer pra que eles fiquem juntos, apesar do que eles fazem, tipo, de atração física, sabe? Tipo assim, a conexão que eles têm um com o outro por serem quem são, pelas suas personalidades e tal, eu acho que isso tá presente no livro, mas que não tá presente com tanta força assim, sabe? O suficiente pra gente ficar torcendo pra que eles fiquem juntos. A gente acaba torcendo muito pra que isso aconteça porque eles se dão muito bem juntos, tipo, na cama. Eles estão muito bem juntos fora também, né? Mas essas cenas deles juntos fora não são tão frequentes quanto as cenas deles juntos, sabe? Ali, não vamos ver. Então, eu fiquei um pouco desapontada com a história, confesso. É um livro que eu fui não com muitas expectativas, porque eu já tinha visto algumas pessoas que não gostaram da história. Então, eu acho que é um livro que tem pontos positivos que poderiam ser mais explorados. Mas tem também essa questão aí, nessa pedra no sapato, que é essas cenas eróticas acontecendo frequentemente. Então, assim, eu acho que esse é um livro que ele vai realmente dividir opiniões. Eu acho que pra quem gosta de livros com bastante cenas de sexo, esse livro aqui vai ser excelente. Se você curte esse tipo de história, aquele pornozão literário, eu acho que você vai pegar, né, você vai gostar desse livro aqui, você vai pegar e vai ler super rápido. Eu li muito rápido também, mas até que eu li menos rápido do que os anteriores dela, porque tinha hora que eu tava farta, sabe? Assim, ai, mais uma putaria. Eu ia lá e passava. Ou então largava e depois pegava pra ler de novo. Então, eu acho que ele vai dividir realmente aí opiniões. Quem gosta desse tipo de livro vai ter aqui um prato cheio. Quem não gosta, talvez vá se decepcionar. Então, se você não gosta desse tipo de livro, eu não recomendaria que você pegasse ele pra ler. Mas, enfim, né, é isso. Eu acho que de todos, esse aqui foi o livro dela que eu menos gostei, junto com Noiva, que agora a gente vai falar sobre Noiva. Eu já tinha comentado sobre esse livro em algum vídeo de lidos do mês, no mês em que eu li ele. E daí eu comentei sobre a história, né, sobre as minhas impressões e tal, mas vou trazer aqui mais uma vez, nesse vídeo exclusivo, sobre os últimos lançamentos da autora. Noiva é o primeiro romance sobrenatural da Ellie Hazelwood. E, assim, quando ela publicou esse aqui, né, a gente já viu que ela tava fazendo testes, né, de possíveis novos formatos de histórias pra ela que fujam da comédia romântica, né? Então ela veio já com romance sobrenatural e depois ela veio com romance erótico. Vamos ver o que ela vai publicar daqui pra frente, né? Mas esse aqui é um romance sobrenatural entre uma vampira e um lobisomem. Basicamente é isso. E a gente vai entender aqui nessa história que existe esse mundo, né, em que humanos, vampiros e lobisomens convivem em certa harmonia, dentro de alguns acordos que eles fazem ali e tal. E ela, né, a protagonista aqui, que é a Mercy, não... Como é que é o nome dela, gente? É um nome muito engraçado. Misery, não é Mercy, é Misery. A Misery, ela é filha de um cara bem chefão, assim, ali dentro da comunidade dos vampiros, né? E ela vai acabar sendo proposta em casamento pro chefe dos lobisomens. Então, o Louie, né, que é esse chefe aí dos lobisomens, ele vai ser o novo pretendente dela. Na verdade, sim, vai ser um casamento arranjado mesmo. Eles vão se casar, eles chegam a se casar, eles nunca nem se viram. Então, é aquele casamento super arranjado, ela não conhece a pessoa com quem ela tá se casando, só sabe que ela tá se casando com um cara de assim, uma espécie, né, digamos, que é meio inimiga, assim, né, eles têm um histórico que é de animosidade, eles vivem dentro de acordos, porém, eles, né, os vampiros e os lobisomens não se dão muito bem, e daí também tem todo o acordo de conviver com os humanos, né, e a gente tem toda essa estrutura sendo explicada ao longo da história. E já começa a ser muito esquisito porque a forma como eles se organizam socialmente eu achei muito estranho, principalmente dos vampiros, que eles vivem praticamente num arranha-céu. Tipo assim, eu achei muito louco isso.
Mas basicamente a gente tem a história voltada pra isso, né? E pra como aos poucos, né, a Misery e o Lowe vão se aproximando e se conhecendo um pouco mais, só que sempre com essa, assim, pelo menos no começo, né, muito com essa visão de, tipo assim, estou com um inimigo, uma pessoa que pode me matar, que pode me destruir, né, enfim, esse tipo de coisa. E daí a gente tem também uma questão que envolve muito o porquê que a Misery foi adiante com esse casamento, que é a busca dela pela Serena, que é uma amiga dela humana, com quem ela cresceu ali, né, em algum contexto que a gente também vai entender ao longo da história, mas enfim, ela cresceu com essa moça, e essa moça desapareceu. Faz um tempo já que ninguém sabe onde ela tá, a Misery tá procurando por ela já faz muito tempo, e assim, pelo que ela pesquisou sobre o paradeiro da amiga, ela acha que os lobisomens podem ter... Ela não chama nem de lobisomens, aqui é licanos, né? Esses licanos podem ter alguma informação que possam ajudar ela a chegar até o paradeiro dessa amiga dela, né? Da Serena. Daí ela embarca muito nessa coisa do casamento, né? De tentar realmente conviver ali com os licanos pra poder ir, sabe, buscando informações do que ela pode, né, encontrar ali a respeito do paradeiro da amiga. Então, esse é basicamente, assim, o norte dela, é pra onde ela é o que ela usa de combustível pra ir adiante com esse plano, né. E daí a gente vai ver ali a interação dela com os caras, né, ela morando com, assim, nessa comunidade aí de licanos, sendo ela a única vampira, cheio de, né, um monte de gente ali que pode, de uma hora pra outra, fazer alguma coisa com ela, ao mesmo tempo que tem o desenvolvimento, né, do relacionamento dela com o Lowe, e como que o que a princípio era uma união, assim, muito de acordos, sabe? E muito também de animosidade, vai com o passar do tempo se transformando em outra coisa. A gente vê que eles vão se aproximando, é claro, e a gente sabe, né, que como estamos falando de um romance, em algum momento esse romance vai acontecer. Ao longo da história também vai ser desenvolvida, assim, uma questão envolvendo os acordos entre os vampiros e os lobisomens, e como que isso no final da história vai gerar, assim, uma espécie de investigação, sabe? Pra que a gente entenda no final da história como que tudo chegou ao ponto que chegou e quem tá por trás de tudo. E aí a gente chega no final do livro, que pra mim foi bem assim, final Scooby-Doo, sabe? Final do episódio do Scooby-Doo, em que, tipo assim, alguma pessoa entende tudo que aconteceu e daí ela vai explicando tudo, sabe? Tipo assim, vai botando os pingos nos is, explicando tudo, quem tava por trás do quê, quem fez o quê, quem tava planejando o quê. É basicamente isso que tem aqui no final desse livro, sabe? E é uma coisa que me incomoda muito já em livros de suspense, livros de investigação. Eu não gosto desse tipo de resolução. Pra mim só funcionava mesmo no Scooby-Doo. E talvez funcionava porque eu era uma jovenzinha, entendeu? Que ainda não tinha tido contato com outros tipos de resolução de história. Então eu acho que a resolução desse livro aqui não foi muito boa. E no fim das contas, o que me fez gostar menos desse livro do que dos anteriores, né, da Ellie Hazelwood, não foi nem a questão de ter sido um sobrenatural. Foi a questão de muito do que acontece com problemas ali por trás, sabe? Do que tem acontecido no envolvimento entre vampiros e lobisomens, na verdade não são nem tanto problemas, assim, sabe? Tem umas 2 ou 3 cenas em que a gente vê, assim, eles indo resolver coisas com pessoas e a gente pensa, nossa, agora vai dar uma treta gigantesca. E no fim não dá, entendeu? Tipo assim, vira mais uma conversinha ali e acabou, e todo mundo embora. Quando eu penso que vai ter uma ação, assim, uma coisa mais interessante, na verdade murcha. Essa própria questão aí da Serena, né, da busca pela Serena e do que isso tá, né, quem tá envolvido no final de tudo isso, assim, eu achei bem água com açúcar, sabe, meio qualquer coisa. Então eu acho que a ideia de ser um romance sobrenatural entre vampiros e lobisomens é interessante, é legal. A forma como ela desenvolve também aqui a questão da atração física entre eles é muito diferente, porque a gente tem aqui um cara que ele tem o seu lado animal, e ela também não é humana, então a gente tem umas cenas eróticas, assim, que elas não são, como eu posso dizer, tradicionais. Não é o que você esperaria, sabe? Inclusive tem a questão do nó, que a galera não entende. Muita gente não entendeu a parada do nó que ela desenvolve aqui no protagonista, né, no Lowe. Mas enfim, eu acho que é interessante, né, tudo isso que ela desenvolve, assim, com relação a ser um romance entre pessoas de espécies diferentes. Porém, eu acho que mais uma vez, né, o que acontece de pano de fundo da história, de trama, enfim, né, eu acho que faltou um pouco. Sabe? Eu tava esperando que fosse ser mais interessante, mais atraente, mais com ação, e não teve tanto assim. Então foi um livro que, no fim das contas, esse aqui eu dei acho que 3,5 estrelas. E o Não É Amor, gente, eu não sei nem ainda quantas estrelas eu vou dar, mas tá abaixo ainda de Noiva, sabe? Assim, em termos de preferência. Só que assim, gente, não dá pra negar que, como em todos os outros livros da Ellie Hazelwood, eu devorei esses livros, sabe? A gente não dá pra negar que ela tem uma escrita muito fluida, muito fácil de você compreender, sabe, o que ela tá transmitindo. Ela constrói personagens que são muito atraentes, não só um pro outro, mas também pra quem tá lendo. Então existem piadinhas, existem historinhas, sabe, assim, por trás, que são
vão trazendo mais molho pra história. Tem também, é claro, a atração entre eles, que também sempre funciona muito bem. As cenas eróticas que ela escreve também são muito bem escritas, pra quem gosta, né? Enfim, são cenas muito bem escritas. Mas eu acho que não são todos os livros, pelo menos de todos os que eu li, né? Eu li praticamente todos. Eu li todos. Enfim, de todos os que eu li, não são todas as histórias, pelo menos essas duas últimas, que tem, assim, uma trama de pano de fundo que vão ser tão boas, né? Tão ao nível da atração dos personagens, sabe? Eu acho que pra um livro de romance ser muito bom, assim, tipo, pra mim, né? Se destacar muito, a história de romance tem que estar tão boa quanto a história que vai sendo trazida de pano de fundo envolvendo esses personagens, sabe? Então eu sinto que nesses dois últimos eu não tive isso, então esses dois últimos caíram um pouco aí pra mim, né, no meu ranking de preferências de livros da autora. Inclusive, se vocês quiserem eu posso fazer um ranking dos livros que eu mais gostei, até os que eu menos gostei, enfim, comentar aqui com vocês dos livros da Ellie Hazelwood, quais que eu mais gostei, quais que eu menos gostei. Já tem spoilers, né? Então temos aqui o final da lista, mas eu posso comentar inclusive sobre os anteriores, né, que eu li antes. Mas enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acham da ideia, se vocês gostariam que eu trouxesse um conteúdo assim. Vou ficando por aqui, gente. Não se esqueça de agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada pelo apoio de sempre, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.